Hoje, com muita alegria, a DATV quer levar para vocês uma entrevista muito especial. Nós estamos aqui com a religiosa, a irmã Maria Aparecida, ela que é da nossa região, e em visita pela Diocese de Apucarana, conheceu o nosso bispo Dom Carlos, e ele gostou das experiências dela e quis que ela partilhasse um pouco disso conosco. Então, irmã Maria Aparecida, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda aqui na nossa Diocese e hoje especialmente aqui no estúdio da DATV. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Nós conversávamos nos bastidores, que a senhora disse que não é muito de falar, mas está mais em obediência ao bispo. Mas nós queremos conhecê-la um pouco, de que congregação a senhora é? Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. E há quanto tempo a senhora já está vivendo essa vida religiosa? Estou 40 anos como filha da Caridade e tenho 25 anos que estou em missão no Haiti. Depois nós vamos falar mais dessa do Haiti, que é uma coisa assim bem importante, mas antes de chegarmos lá, quais outros lugares que a senhora atuou aqui no Brasil? Eu estive em missão no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde trabalhei por 10 anos. Depois estive em Ribeirão do Pinhal por 3 anos e depois estive no Hospital de Araucária. Então, propriamente aqui no Paraná mesmo, na nossa região. E como foi esse chamado para ir para o Haiti? Na nossa Companhia das Filhas da Caridade, para as missões adigentes, a irmã tem que escrever para os superiores. E eu, desde a minha primeira motivação vocacional, eu sempre tive esse desejo de ir para as missões adigentes. Tanto é quando eu tinha 13 anos, eu vi uma reportagem no Globo Repórter com o meu pai. E eu disse para ele, pai, eu quero ser irmã para ir cuidar dessas crianças lá na África. E nessa reportagem, uma reportagem da Etiópia que estava sendo feita. E o que eu me lembro, na época eu tinha 13 anos, o que eu me lembro da reportagem era uma irmã cuidando de umas crianças malnutridas. E isso tocou o meu coração e eu quis, eu tive esse desejo de também estar a serviço dos outros. Olha, irmã, só esse testemunho aí, imaginar esse nosso mundo hoje tão materialista, uma jovem de 13 anos, com tantos sonhos, e a senhora ter esse sonho de já ser solidária e atender aqueles que precisavam de Deus. Certamente que já era esse chamado vocacional, falando bem alto no coração, né? Eu acredito que sim, e atribuo também as orações da minha família. Minha família sempre foi uma família católica e meus pais tinham o bom costume de nos conduzir sempre, a Deus através das orações, a oração do terço após o jantar em casa, todos os domingos, todos juntos, na igreja. Meu pai fazia parte da equipe de trabalho, da presidência da paróquia. Então, sempre eu atribuo muito as orações da minha família, e antes de tudo, a graça de Deus. A vocação é um dom de Deus e é Deus que chama e compete a cada um de dar a sua resposta, dar o seu sim para trabalhar nesse projeto que Deus tem para cada um de nós. E certamente que quando o vocacionado dá o seu sim, o próprio Deus se encarrega de prepará-lo para a missão, como essa que há 25 anos a senhora vive num país que sabemos, um país de grande pobreza, questões políticas, questões de acidentes naturais também. E acredito que seja uma experiência muito rica que a senhora vive lá e que nós queríamos conhecer um pouco agora. Primeiro, se pudesse nos dar, assim, uma ideia do campo de atuação de vocês, na região que atuam lá. Sim, nós, as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, chegaram no Haiti em 1973. Bem recente, se for pensar na história do mundo, né? Então, fazem 50 anos, este ano de 2023, que nós estamos presentes, servindo a Jesus Cristo na pessoa dos pobres, em nossos irmãos os haitianos.
E esse é o nosso carisma, né? Servir a Jesus Cristo na pessoa dos pobres. E nesse tempo teve muitas alegrias, né? Esperanças, né? Dificuldades também. Mas com a graça de Deus, né? Continuamos nessa missão com muito amor, né? Com muitos desafios, porque é uma situação, né? Muito difícil que nós estamos vivendo no momento, mas a graça de Deus sempre nos acompanha e nos dá força para, né, continuar, né, servindo a Deus e servindo os nossos irmãos. Irmã, como nós conversávamos nos bastidores, às vezes acontecem quase que ataques, as pessoas se ferem muito, vocês também dão esse cuidado aos feridos, mas como que é a parte espiritual? Embora em meio a tanto sofrimento, consegue perceber a presença da fé nessas pessoas e de a esperança de algo melhor para acontecer? Olha, se tem uma coisa que eu admiro muito, ali onde eu estou, na Cité Soleil, que é a periferia da capital, né, de Porto Príncipe, é a fé deste povo. É um povo muito sofrido, mas é um povo que tem uma fé muito profunda e uma esperança nesse Deus. Não importa as circunstâncias, o sofrimento, as situações que estão passando, eles têm essa confiança nesse Deus que caminha com eles e que não os abandona. E isso para mim é uma lição de vida, né? Alegria. O povo haitiano é um povo muito alegre, espontâneo, acolhedor. E o que me impressiona é essa resistência diante do sofrimento. E é um povo que reza, né? Muitos, eles passam às vezes o dia, né, nas igrejas rezando, né? E eu acredito e tenho certeza que é ali que eles buscam força para poder resistir a tantas situações, a tanto sofrimento. Mas viver uma experiência como essa pode-se dizer que é realmente encarnar aquilo que Jesus pediu de cada um, de ir ao encontro aos mais necessitados, né? Porque isso que vocês estão fazendo, deixa a família, deixa tudo e vai em busca daqueles que estão quase que desesperançados para dar a eles um pouco de ternura, de esperança, de cuidado, de fé. Sim, e é muito bonito de ver, às vezes, como você disse, nós vamos para dar esperanças e muitas vezes são eles mesmos que nos evangelizam, como São Vicente dizia, né, que os pobres nos evangelizam. E é muito verdadeira essas palavras, porque veja uma situação, um exemplo muito simples. Uma senhora chegou no centro de saúde e dizia: irmã, entraram na minha casa, levaram, né, o pouco que eu tinha, mas eu agradeço a Deus que Ele me conservou a vida. Uma outra ocasião que estava um choque, uns tiroteios, de um lado uma gangue e outra, né, uma outra senhora veio no centro de saúde, conversando, ela disse que ela estava bem assim caladinha e eu me aproximei dela, conversei com ela e ela disse assim: irmã, entraram na minha casa, mataram o meu filho e o meu esposo. Ela estava assim bem retraidinha num canto assim, esperando um momentinho, não é? Mas eu dou graças a Deus porque Deus me dá força neste momento. Então aí eu vejo que para eles Deus é Deus. Não é a questão de que quando tudo vai bem, esse Deus está presente. Quando as coisas não vai bem, às vezes, né, as pessoas, esse Deus me abandonou, Deus existe. Não. Para eles, Deus é sempre Deus. Ele é sempre o Pai de bondade e eles não colocam Ele à prova nesse sentido. São verdadeiras lições de vida, só esses testemunhos que a senhora partilhou aqui conosco. Agora, como que é a estrutura de vocês para poder, pelo menos, ajudar um pouco essas situações tão difíceis que a senhora tem narrando aqui? A estrutura física de vocês, o espaço da congregação, o que tem a oferecer a essas pessoas tão necessitadas lá? Sim, nós
temos no Haiti, nós temos 5 missões. São a comunidade, que é a casa, e mais o ambiente de trabalho, né? Nós temos centros de saúde, centro para acolher idosos, né? E as irmãs que trabalham no sul do país que vão fazendo clínicas móveis, né? Atendendo nas montanhas. Aquelas pessoas que não podem vir até o centro, elas vão lá em atendimento a essas pessoas. Então, em Porto Príncipe nós temos a casa, tem o centro de saúde, a escola pré-escolar, escolar e outros locais também. Mas à medida que vamos ao encontro deles, né, no caso as irmãs que estão no sul, dão assistência material, espiritual e também a catequese para as crianças, né? E em cada missão nós temos várias atividades que desempenhamos para, né, atender às necessidades dos nossos irmãos haitianos. Irmã, eu conheço um pouco também da história de São Vicente de Paulo, sei desse carisma dele quando criou, inclusive, a Congregação das Filhas da Caridade, para que elas realmente atuassem onde estivessem os mais pobres. E a senhora acha que vocês estão no lugar certo? Eu acredito, nem precisa dizer, né, porque à medida, né, em todas as missões que nós temos, né, são os mais vulneráveis. E nesse bairro onde eu estou, essa local se chama Cité Soleil. E Cité Soleil é a periferia da capital e é a favela, né, a favela maior que tem ali no Haiti. Então, todos aqueles que vêm para a capital em busca de uma vida melhor, né, e as situações faz com que eles se refugiam lá, porque o custo de vida é caro e toda essa situação, né, de aluguel, então acabam indo para lá, que é um pouquinho mais barato e ao mesmo tempo, né, e vivemos nessa circunstância de conflito constante, né, pelas gangues e as trocas de tiros, feridos, mortos, né, e com isso, né, aumenta, né, uma incidência maior de violência, né? E ali estamos nesse fogo cruzado, mas né, dando a nossa contribuição, fazendo aquilo que nós podemos em benefício, né, daqueles que ali estão, porque tem muita gente boa ali, viu? É o povo que veio para, né, buscar uma sobrevivência de vida, né? E por causa de um ou outro né, desses uns e outros faz com que a maioria, né, passem por uma vida tão difícil, né, e uma situação muito difícil. São as injustiças do mundo, né, irmã? Pessoas tão bondosas e às vezes ficam aí à mercê desses poderosos que só querem mais poder, dinheiro, e a vida humana para eles praticamente não tem valor nenhum nessas horas, né? Bom, irmã, sei que a senhora está passando pela nossa diocese porque veio em visita à mãe que está doente, passando uns dias por aqui, mas como que fica o coração da irmã Aparecida, que a gente percebe que ama tanto a missão que realiza? Esse afastamento de lá lhe faz bem ou já está aquela vontade de retornar para casa, para o trabalho, para as atividades do Haiti? Estou com muita vontade de retornar porque, né, a gente quando vai para a missão como que eu posso te dizer assim, né? A gente vai para sempre, sabe? Porque a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus, né? E é Ele que conduz a nossa vida. Olha, irmã, só temos que agradecer esse testemunho tão bonito da senhora. Como ela disse inicialmente, eu não tenho hábito de entrevista, mas eu quis que ela falasse com o coração das experiências dela. E ninguém fala melhor do que daquilo que vive. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração da irmã Aparecida é cheio de amor, de caridade, de vontade de servir, dos valores do Evangelho. Então, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui e pedir que o bom Deus continue lhe fortalecendo muito, tanto a senhora como todo o grupo dessa congregação, porque certamente que vocês são pequenos lampejos de luz ali no meio daquela escuridão
e tão importantes para aquele povo que lá vive, né, irmã? Eu agradeço também imensamente nessa oportunidade de estar aqui com vocês, de partilhar esse momento. E neste ano, né, que é o ano, né, dedicado às vocações, né, aproveito para fazer um apelo aos jovens, né, que tem como característica, né, a alegria, o entusiasmo, a audácia, né, a coragem, né, fazer esse apelo a eles. Jovens, não tenham medo de dizer sim a Cristo. Cristo te chama, como o Senhor Deus chamou Abraão, Isaque, Jacó, e os profetas e tantos outros, Ele continua chamando hoje. E se você sentir, jovem, esse apelo no seu coração, essa inquietude, faça um momento de oração, diga sim a Jesus e vá às pressas, procure uma pessoa que possa te acompanhar, te orientar no discernimento vocacional, para você saber verdadeiramente o que Deus, para que Deus te chama, seja na vida sacerdotal, na vida religiosa, como leigo engajado, né, na vida matrimonial, Deus sempre chama. E é importante nós discernirmos a nossa vocação para sermos realizados e felizes naquilo que Deus quer de nós. E muito obrigada. Olha, que presente nesse ano vocacional, além de já fazermos o nosso trabalho bonito com as vocações sacerdotais, termos uma religiosa partilhando essas experiências conosco também. Agradeço mais uma vez a sua companhia e vocês que acompanham a DATV, lembrando que sempre tem um assunto interessante, palavras boas para podermos ouvir e podermos edificar ainda mais o nosso coração. Obrigada pela companhia de todos vocês e até uma próxima oportunidade.